Shalom, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Vamos dar início então a esse culto. Que honra estar na casa do Pai, que honra estar na companhia dos meus irmãos, que honra estar aqui para ver, ouvir e sentir a bênção e a vida sendo declarada, né, pelo Senhor. Aqui Ele ordena a bênção. Pensava no caminho, alegria que honra, caminhando nessa direção do melhor café da semana, e tem algo muito melhor que o café, que acontece depois do café, e que está prestes a começar agora nesse momento. Amém? Amém. Que alegria estar aqui na casa do Pai. Vamos se alegrar então cantando para Ele, para a honra e glória dele, porque toda honra, toda glória é dele, é tudo para Ele. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei do bem. Quem fez a terra com todo santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei do bem. Ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, todo no meu lugar, a minha cruz levou, só verdadeiro por mim, só me em mim. Oh, esse meu canto, eu que fez por mim. E trava ordem em meu alcance, a teu órgão, livrar do mal, o Rei da Glória, o grande Rei, o belo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei do bem. Ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, todo no meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e sou liberto em mim. Oh, seja meu campo, Deus que fez por mim. O cordeiro, o rei da morte venceu, divino cordeiro, o rei da morte venceu, divino cordeiro, divino rei da morte venceu, divino cordeiro. Digno, ó que tremenda graça, ó que vale meu amor, todo o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e sua vida em mim. Oh, Jesus, meu campo, Ele que fez por mim.
Bem, que bom que vocês vieram, né? Adorar o Senhor. E eu acho que quem não veio hoje, perdeu. Né? A gente sabe que Deus tem algo novo para nós nesse tempo. Tenho sido muito ministrado. Perdi. Tenho sido muito ministrado por aquilo que Deus tem feito nesse tempo, né? E quero compartilhar uma palavra de abertura com vocês e orar. Filipenses 4, do 4 a 7, antes de orarmos. 4. Pode botar ali? Filipenses 4. Do 4 ao 7. 4 ao 7. Estou comentando agora há pouco sobre isso. Alegre-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida de todas as pessoas perto, está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração, por tudo por meio da oração, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, o que o apóstolo está ensinando ali? Para nós não andarmos ansiosos. A ansiedade, eu quero colocar uma coisa para vocês hoje. Nós temos que começar o nosso culto completamente liberto de todo tipo, de todo nível de ansiedade e preocupação. É uma das armadilhas que o diabo ele tem, jogar ansiedade, fazer a gente entrar num futuro de preocupação e vir sobrecarregado. Nós não conseguimos adorar o Senhor ansiosos, preocupados. Ele quer cuidar de todas as coisas. Salmo 91, no versículo 3, a palavra diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? Alguém não sabe o que é o laço do passarinheiro? Quantos sabem o que é o laço do passarinheiro? Armadilha? Arapuca? Não, o laço do passarinheiro é um cordão que prende o pássaro pela perna. Então, ele de repente pode ir até ali o Rodrigo, ele fica solto, mas com a perna presa. Né? Então, ele sabe que ele pode ir, mas se ele tentar fugir, ele vai até ali, e dali o passarinheiro puxa ele de volta e traz ele para a mão. Então, ele fica na mão com aquela corda pendurada. Então, o que o inimigo quer fazer com a gente é manter a gente presa em preocupações, em ansiedades, em enfermidades da alma. Amém? E o Senhor, Ele quer nos trazer um livramento disso. Então, a palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. O Senhor nos livrará de todo tipo de ansiedade. Nós precisamos aprender a confiar nele. E aí o Salmo 91, ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que conhece o Senhor. Esse vai estar livre do laço do passarinheiro. Esse não vai se preocupar. Esse não vai ter enfermidade de alma. Amém? Diz que ele descansa à sombra do Onipotente. Então não há preocupação. Então nós entramos em um outro nível de adoração. Oh, que tremenda graça! O Senhor me livrou dessas coisas. Eu estou no outro nível. O inimigo não consegue me acessar. Estou lendo um livro que fala sobre libertação e ele fala assim, que há colônias de demônios esperando a tua reação para te atormentar. Não é que vai ficar endemoniado, é que vai ficar perturbado.
Aí a gente começa a se irritar, a gente começa a se preocupar, a gente começa a fazer coisas que o Senhor não quer que a gente faça. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar na sombra do Onipotente. Ele vai dizer assim: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. 3. Pois ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas, com as suas asas, estará seguro. Na verdade, é pavê e escudo, né? Não te assustará com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia. Então, são coisas que o inimigo vai tentar lançar contra nós. Mas nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. Vamos orar. Nós já cantamos um louvor, né? Vamos cantar mais um louvor. Mas eu quero te convidar a colocar toda a ansiedade. Tudo assim que, né? Se tem alguma preocupação, pô, como é que vai ser a semana que vem? Não interessa como vai ser a semana que vem. Isso é problema do Senhor, nós vamos entregar na mão dele. Bem, eu sei que cada dia o Senhor vai estar fazendo algo conosco, né? E a importância que nós temos que ter no culto a Deus. Eu estava ouvindo o apóstolo Aguinaldo agora falar, né? O apóstolo Aguinaldo falando, ele colocou um negócio que eu achei muito interessante. Ele diz que quando Jesus conquistou na cruz essa tremenda graça que ele derramou sobre nós, toda a arma do mal foi arrancada. Naquela época, né, a palavra faz uma alusão que eles foram despojados. Você sabe o que é despojados? Tu tira toda a arma do inimigo e tu tira toda a roupa dele. Eles estão nus. E ele só vai conseguir ter força se a gente der força para ele. Então, quando tu fica preocupado, tu ativa o reino das trevas. E nós não somos das trevas. Nós temos que ativar o reino de Deus, o reino da luz. Amém? Vamos orar sim. Eu quero que tu coloque. Quero que vamos colocar juntos, né? Nosso culto a Deus, nosso descanso nele, nosso futuro nele, nossa descendência nele, né? Nosso ministério nele, descansar no Senhor. Pai, nessa noite nós viemos aqui te louvar. Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso, em quem nós temos descanso. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é escudo, e nós estamos debaixo das tuas asas. Na cruz, Jesus, aquele cordão do passarinheiro, o laço do passarinheiro foi cortado, e o inimigo não nos prende mais, Senhor. Nós queremos lançar toda a ansiedade, toda a preocupação, todo tipo, Pai, todo nível de perturbação da alma, Senhor, nós lançamos sobre Ti. Viemos te louvar porque sabemos, Senhor, que quando louvamos, adoramos, agradecemos a Deus num culto, Senhor, as trevas são atingidas de morte, Senhor. E nós declaramos isso nesta noite. Toda porta aberta na nossa direção, Pai, do mal, ela seja fechada. Todo espírito que se levanta, Senhor, ele se levanta para cair. E nós declaramos a vitória do Senhor nessa noite. Seja exaltado, Senhor. Conectamos esse lugar à tua presença, Senhor. Ativamos o céu de louvor, céu de verdade. Céu, Senhor, de glória de Deus. Seja essa cidade atingida pela glória do Senhor. Sejam as nossas casas atingidas pela glória do Senhor. Nossa nação seja atingida pela glória do Senhor. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, para que possamos entrar, Senhor, em um nível de louvor e adoração que nunca antes provamos, Pai. Assim recebe o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa ação de graça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aqui, o vento em te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando
o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa vida, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, uma escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando o coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando o filho, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando o coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, adorarei. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Deus não para, Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, deserto, na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Veja, Deus está
Nós te adoramos, Deus, nesta noite, porque tu és um Deus tremendo, Deus de milagres, Deus de impossíveis, Deus de verdade, Deus de segurança, Deus de alegria, Deus de saúde, Deus de fartura, Deus de prosperidade e riqueza, Deus Salvador, Deus, Senhor, que nos anima a cada dia, Deus que nos fortalece, nos dá pés velozes, Senhor, nos dá uma língua, Senhor, com poder. Nós te louvamos, Deus, agradecemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode ser o irmão que está do teu lado, que bom que tu veio. Seja bem-vindo. Veio. Vanessa, que bom que tu veio. Que bom que vocês estão em casa e tem alguém online. Bem-vindos ao povo da online. Né? Que bom que vocês estão aí. Esta noite é uma noite de bênção, né? O pessoal que está em casa também, né? Vai ter a oportunidade de receber. Amém? E nós não costumamos fazer apelos aí financeiros, né? Mas eu quero colocar uma palavra para vocês, se vocês quiserem, porventura, fazer uma oferta, sempre, por favor. Uma palavra que eu gosto muito, ministra muito no meu coração, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mais um versículo que diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, se quiser fazer a tua oferta, eu quero colocar essa bênção sobre a tua vida, né? Que nós todos, como família Shalom, né, a gente vem aprender a dar para o Senhor, então, com alegria. Bem, as crianças podem passar aqui, por favor. Eu vou pedir para os pais, homens, venham aqui também, por favor. Nós vamos orar por eles, né? Vamos abençoar. E vamos abençoar também a nossa descendência como ministério, né? Isso é muito importante. Eu acredito que o desejo de Deus é que eles sejam firmados na casa de Deus. Colunas, né? A palavra diz isso, nossa descendência será forte na terra. E eu vou pedir que os pais, então, coloquem a mão na cabeça dos filhos e comecem a profetizar, então. Nós vamos orar também. Pai querido, nós queremos abençoar os nossos filhos, Senhor, queremos abençoar a nossa descendência, queremos fazer declarações abençoadoras, Pai, dizendo, Senhor, que a mente dos nossos filhos é do Senhor, o coração dos nossos filhos é do Senhor. Vai, armadilha nenhuma das trevas vai prosperar na direção dos nossos filhos. Nós abençoamos eles, Senhor, que eles sejam, Senhor, realmente uma coluna na casa do Senhor. Nunca se afastem da casa do Senhor. Nós abençoamos, Pai, filhos, filhas. Nós abençoamos, Senhor, as famílias, Senhor, para que tudo, Senhor, corra bem na direção dos nossos filhos. Abençoamos os seus futuros, Pai.
Abençoamos, Senhor, a sua vida profissional, a sua vida escolar, Pai. As portas que sejam abertas na direção deles sejam portas abençoadoras, portas da parte do Senhor, Pai. E toda a influência maligna, Senhor, ela seja completamente eliminada, desbaratada pela poderosa mão de Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Sejam abençoados na saúde, Pai. Sejam prosperados, sejam crianças, jovens, Senhor, adultos alegres, mas cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, Pai, e abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu espero que vocês tenham declarado sobre os filhos que não estão aqui também, né? Muito importante, tá? Façam isso todo dia. Vocês podem passar, então, não sei quem vai entrar. Isso. Hoje é dia de festa, né? Então nós temos que ter festa, né? Sim. Sim. Amém. Glória a Deus. Nós somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12, amém? Amém. Amém. Vocês acordaram? Então, outro naquele soninho da tarde aí, né? Somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12. Alguém entende isso? É tranquilo? Bem? Então, somos uma igreja em células. Nós precisamos orar por células. É nas células que as coisas acontecem. É nas células que a igreja cresce. Bem? Amém. E é nos 12 que a visão então, de Deus se multiplica. Deus, né? Nós tivemos aqui a célula quinta-feira e foi muito tremenda, porque assim, o que Deus está querendo fazer é fazer de mim um discípulo dele. Que eu carregue, então, a glória dele, o reino dele. E essa questão de ganhar vidas, né? Ganhar vidas, trazer vidas para a igreja é fácil, eu digo para vocês, basta um convite bem feito. Mas a nossa ideia não é trazer vidas para a igreja, é trazer vidas para a igreja, trazer vidas para as células e fazer essas vidas subir uma escada que vai fazer dela um discípulo de Jesus. Bem? Não é um membro da igreja. Não é um membro da igreja. Tu não vai achar na Bíblia uma proposta de Jesus, uma proposta de Deus, dizendo que nós devemos fazer membros de igreja. Não. Bem? Nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo e ele é feito por discípulos. Então Jesus manda fazer, né? Manda ter um ide pregar o evangelho, né? Mateus vai falar, ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem? Então, nossa proposta é fazer discípulos. Tudo aquilo que eu aprendi, eu vou derramar então sobre esse discípulo. E na quinta-feira foi muito bom, né? Ótimo. Experiência que a gente teve aqui de um novo entendimento de que a glória de Deus, a presença de Deus, a experiência, né, com o Espírito Santo vai levar então essa presença por onde nós formos. Bem, e algo sobrenatural então vai começar a acontecer. Amém? Quantos querem isso? Isso dá trabalho. Por isso as pessoas recuam dessa visão. Não é porque, né, inventam umas coisas aí. Não é por isso. É porque a visão dá trabalho. Né? A gente sabe que a gente tem filho, né? E filho, Vanessa, dá trabalho. Dá trabalho. Dá ou não dá? Pais. Dá alegria, né? Mas vai dar trabalho. Aí começa a dar uma alegriazinha, né? Trabalho, depois alegria. Aí, né? Mas assim, à medida que eu trabalho, eu vou, à medida que eu invisto, né? Em oração, em jejum, em dedicação, né? Em palavra de sabedoria ali, começam a dar, então, alegria. E quando nós entregamos, então, nossa descendência ao Senhor, dentro dessa proposta, nós vamos começar a fazer dentro de casa discípulos de Jesus. Bem? Filhos que tu não vai precisar se preocupar, ele vai saber o que fazer. Claro que nós sempre cobrindo, então, de oração. Amém? Amém. Pergunta: quantos querem, de fato, ser discípulos de Jesus?
Pensaram nunca? É discípulo, levantar a mão dá trabalho, né, também. Também, Jesus ele veio com uma proposta muito interessante para nós. Tá? E hoje nós queremos levar vocês a enxergar, e eu quero caminhar um pouquinho com vocês em níveis. Pode botar o primeiro, por favor. 5 níveis de relacionamento com a Bíblia. Não é com Excel, é com a Bíblia. Tá? 5 níveis. Se nós conseguirmos estar nesses 5 níveis, a Bíblia diz isso. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 8,31. 8,32. Bolsonaro falou bastante, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? 5 níveis. É muito? 5? Uma mão? É mais que escadinha aqui, ó. Ali é 4 degraus, né? Eu acho, né? Eu não tenho convicção que quem não veio perdeu. Porque aqui tem uma revelação e Cada um tinha um problema. cada um tinha uma, né? Cada um tinha uma situação, né? A gente pode ver. Mas amém, nós estamos aqui. E é importante nós multiplicarmos isso. Quando ministrar uma célula, fale sobre isso. Fale sobre isso. Tá? Para que a gente possa, então, crescer nesse sentido. Eu amo quando Deus ele me traz algo assim que é revelação. Deus tem falado muito comigo nesses tempos. Né? Muito mais do que falou em outros tempos. Então, eu quero falar sobre isso e eu quero orar contigo. Para que tu prepare o teu coração. Para que teu coração seja essa terra que a Bíblia diz que a semente cai e ela produz a 100 por 1. Tem a 60 por 1, tem a 30 por 1, né? Nosso coração, com essa palavra, venha crescer, então, essa semente a 100 por 1. Amém. Multiplicar esse entendimento e que eu possa crescer. Porque o desejo de Deus é que eu cresça. Por isso eu estou provocando vocês a cada ceia, o que tu cresceu nesse mês? Porque nós precisamos sair dessa mesmice, né? É tipo engrenagem que tem coisa embolada ali, né? Então ela não anda, ela não parece que o motor não desenvolve, uma coisa assim trancando, tá? E eu sei que tem situações que vão se desatar aqui. Nesses dias tem acontecido coisas comigo, assim, eu converso com as pessoas, eu enxergo o futuro das pessoas e eu sei que elas não estão no nível que era para estar, porque falta conhecimento. E eu quero liberar sobre vocês para que vocês enxerguem nas pessoas e vocês deem palavras e vocês orem de uma forma diretiva, né, assertiva, e essas vidas sejam libertas e elas venham entrar, então, no gozo do Senhor. Vai entrar na vida abundante de Deus. Vocês acham que é possível isso? Sim. Eu acredito também. Então, o primeiro nível é percepção. Diga percepção. Percepção. O que é percepção? Ouvir. Esse é o nível de percepção. A gente vai perceber pelo ouvir, vai perceber pelo olhar, né? Pelo cheiro, né? Pelo toque, nós vamos perceber, né? As coisas. Mas aqui vai estar ouvir. Nós vamos ouvir, tá? Então, como é que eu vou ouvir? Hoje vocês estão ouvindo uma pregação. Certo? A gente estava conversando ali no fundo, a gente estava falando sobre a Maurício estava assistindo uma aula, estava ouvindo um ensinamento, né? Então a gente estava comentando sobre isso. Então ouvir pregações, certo? Esse ouvir ele vai ser abençoador dependendo de quem fala. Quem é que está falando? Quem é que falou isso? Minha filha mandou um vídeo
Muito interessante, falando sobre oração, falando sobre uma série de coisas assim. O cara estava vendendo até um negócio bem interessante. Mas falando sobre oração, e ele falava assim, aí ele falou bonito, construiu uma coisa, daqui um pouquinho ele disse assim, só voltou a dizer assim, não precisa de igreja, é só orar. Opa, tudo bem, vai fazer bem, né? Mas assim, tu está desplugado, então, da aliança com Deus, da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, tu pode ser abençoado, porque tu cumpre um princípio, mas a eternidade não garante com Deus, não. Então, nós temos que cuidar disso. Então, ouvir, ter essa percepção, então, depende de quem fala, né? E nessa fase, nesse primeiro degrau, tu está em perigo. Nós estamos em perigo. Por isso eu alerto, né? Cuidado. Cuidado com quem tu ouve, né? Cuidado com quem tu ouve, né? Tem gente ouvindo aí uns caras que eles estão falando besteira. Estão te desviando do caminho, né? Então, cuidado. Aqui tem perigo. Por isso nós temos que cuidar com quem a gente escuta, tá? É um nível importante, mas depende de outra pessoa, tá? E hoje em dia, o que nós vemos? Muita coisa errada tem sido falada. Muita heresia, muita teologia que nos afasta, né? Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir Da Da palavra. palavra. a palavra de Deus. ouvir da palavra, ouvir da palavra de Cristo. 17. Mas olha só, a gente pega essa palavra e diz, mas eu estou ouvindo a palavra, então a minha fé é ampliada. Né? Mas o 16 diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí depois ele vai dizer que o povo de Israel, era o povo de Israel que estava falando, se desviou. E a gente pega e diz que realmente a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, uma palavra ungida, uma palavra de um homem, de uma mulher, de um discípulo ungido. Não é qualquer palavra, não. Porque o maçom abre a sessão dele com uma palavra. Vocês entendem? O espírita, ele usa a Bíblia. O feiticeiro, ele usa o princípio bíblico. A bruxa. A bruxa me parou lá no açougue, lá no mercado, me falando de Jesus, muito melhor que muito crente. Ele é fantástico. Jesus. Quase me converti de novo para a palavra. Né? Vocês entendem? Então, essa fase, ela é perigosa. Tá? Essa de percepção, ouvir o Evangelho. Nós temos que ser, sabe? Bereanos. Vocês já leram essa palavra na Bíblia? Diz que os bereanos recebiam a palavra e eles iam lá, né, Maurinho? Com Atlas, aquele que tu falou ali. Vamos ver se é nessa região mesmo que está um negócio lá. Vamos ver o que está acontecendo. Sejam assim. É isso que Deus espera de vocês. E de mim também. Então, o primeiro degrau, qual é? Percepção. Percepção. Diga percepção. Eu preciso ter, então, essa percepção diferente. Segundo, constatação. Ler. Você sabe que eu recebi, eu ganhei minha primeira Bíblia quando eu fiz 12 anos, quando eu me batizei. E a minha irmã, essa que está lá na França, herdou ela. Ela disse, me dá essa Bíblia, eu acho ela tão bonitinha. É uma Bíblia meio feminina, porque ela é pequenininha. Conversa dela, né? Porque a Bíblia era muito jovem. E ela era muito mais riscada que essa aqui. Ela tinha uns detalhes ali, umas chaves, né? Mas assim, eu estudei naquela Bíblia com 12 anos. Eu lia bastante, né? Aquela Bíblia, eu acho que umas 8 vezes, aquela Bíblia. Eu li para ela. Então, constatação. Eu preciso ler
a Bíblia. Você imagina, a gente tem uma enfermidade e a pessoa diz assim para ti: ah, isso tu tem, eu tive. Toma o remédio tal que tu vai ficar curado. Vocês tomariam esse remédio? Não. Hã? Não. A farmacêutica lá. Não. Toma. Toma, isso aí é bom, isso aí vai te... Né? Eu não sei vocês, mas eu gosto de ler bula. Gosto de ler bula. Já sei os, né? Mais ela do que eu, né? Mas assim, eu já vou ali naquele ponto-chave, né? Não deve tomar, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Já vou ali. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Mas assim, o teu amigo deu um remédio para te tomar, tu olhou a bula, e a bula diz que eu tenho 65 anos, tá? E na bula diz assim: quem tem acima de 55 anos é fatal, vai morrer. Se eu não tivesse lido a bula, eu estava morto. Né? Então a Bíblia, nós temos que ler e entender o que ela comunica ao coração. Então, eu ouvi algumas palavras aqui hoje. Né? E eu procuro sempre ensinar o quê? Traz um lápis, traz uma caneta, traz um caderno, risca ali, bota a palavra. Deus falou contigo, escreve só a palavra. Deus falou comigo nessa palavra. Deus falou sobre ansiedade hoje aqui. E Deus falou sobre isso, se esconder no esconderijo dele, todo dia. Tem umas chavezinhas que nós temos que pegar e a gente vai vivendo, a gente vai fazendo, né? Mas essa constatação é o quê? Eu ouvi alguma coisa e eu vou ler. Eu vou ler o que que diz aqui, o que que diz ali, né? Aquelas conexões que a Bíblia nos dá. Vou lendo. Eu quero saber o que que Deus realmente diz a respeito disso. Segundo degrau. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Sim. Terceiro degrau. Investigação. Ler uma coisa, estudar é investigar. Ver o que que fala, né? Ele estava falando ali sobre uma Bíblia que tem os mapas, ela mostra as localizações, né? Eu acho muito interessante. Estava falando ali com o Maurício. Eu acho muito interessante, e é mais interessante, então, tu ir lá em Israel. Daí, quando pega um material desse aí, tu já sabe. É ali em Belém, do lado de Jerusalém, é tantos quilômetros, né? É norte de Israel, é sul, é centro, é oeste, é beira do mar. Tu vai te organizando assim, né? Tu vai entendendo mais. Então, estudar é investigar. Então, uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que ela quer dizer. O que ela quer dizer. Você sabe quantas traduções da Bíblia tem? Vocês já pegaram um texto sobre a Bíblia e leram assim, na NVI, na ARA, aí vai, nova versão, linguagem de hoje, né? A Bíblia, a tradução hebraica, o celular hoje não tem acesso a essas coisas tudo. É importante ver. Tem coisas que eu leio que eu pego em uma Bíblia, tradução hebraica, né? Eu vou olhar e o leque aumenta, assim, eu gosto da NVI porque ela é bem clara, né? Mas o hebraico vai mostrar alguma coisa a mais. Então nós temos que fazer essa investigação para ver o que ela quer dizer realmente. O que ela quer dizer. E ali a gente vai conhecendo os contextos, né? E o que vai acontecer. Um exemplo é assim, quem dirige, né? Para a gente entender. Tem lá na esquina uma placa que diz pare. O que quer dizer isso? Eu tenho que parar. O que vocês acham, o povo da direita ali? A placa de pare. Parar. Hã? Tem que parar. Tem que parar, né? Isso? Todo mundo concorda? Hã? Sim? Sim, sim. Tá, então eu vou dirigir. Primeira placa de pare, eu paro e aí eu vou ficar parado ali. Isso? Vocês entendem? Olha. Às vezes na Bíblia tem coisa assim. Às vezes na Bíblia tem coisa assim.
Tipo esse pare. Eu chego ali, eu paro. Não, aquele pare quer dizer que eu devo parar, olhar, não tem perigo, e aí eu avanço. É diferente de ficar parado. Eu achei bem estranho esses dias que a Polícia Federal estava parado lá no pare, né, que é onde eu passo direto, e eles estavam multando quem passava direto. Por quê? Porque a placa diz pare. Então tem que parar. Paro, olho e passo. Então, na Bíblia tem coisas que elas vão bater assim dessa maneira. E eu olho, e eu tomo como uma referência, e eu paro. E ali eu fico, e dali eu não avanço. Mas ela não quer dizer só isso, só pare. Ela tem uma outra amplitude. Então, quando lemos a Bíblia, parece que diz algo, mas quando estudamos, vamos ver que não é como parecia. E tem muita coisa que não é como parecia. Amém? Primeiro degrau, então, percepção. Segundo degrau, constatação. Terceiro degrau, investigação. Então, é ouvir, ler e estudar. Bem? Amém. Vai te situando aí onde é que tu está. Depois a gente vai ver onde é que a gente está. Quarto degrau é reflexão. Reflexão. O que é reflexão? Meditar. Meditar. Tu leu, né? Tu ouviu, tu leu, tu estudou, e agora tu vai meditar naquilo que tu entendeu. Então não é simplesmente ler ou ouvir uma palavra e ficar meditando nela. Bem? Então tem esse processo para que a gente cresça então em Deus. Então meditar é: eu entendi, eu estudei. Agora, quais as áreas da minha vida que essa palavra afeta? O que eu estou fazendo nessa área? A palavra falou alguma coisa. Hoje aqui no Abril falando sobre ansiedade. O que essa palavra fala sobre ansiedade? Eu trouxe aí um contexto e nós não podemos andar ansiosos. E ela disse que eu tenho que orar, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, né? Com oração e súplica, com ações de graça. Então, tem alguma situação, eu vou orar, eu não vou ficar ansioso, eu vou orar. E ações de graças é louvor e adoração a Deus, gratidão a Deus, porque eu não vou ficar ansioso. Eu já celebro a Deus, porque Ele me deu o livramento. Fácil fazer isso? Não é fácil. Eu não acho fácil. Nós somos assaltados todos os dias. Então, nós precisamos, então, olhar essas áreas, né? O que eu estou fazendo, o que está acontecendo nessa área, o que eu tenho que parar de fazer, o que eu não estou fazendo, tenho que fazer, e eu tenho que mudar. Reflexão. Salmo 1, ele vai falar sobre isso. E a gente pega, então, a promessa de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos simples, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Ouviu, leu, estudou, meditou. Então, nós podemos estar meditando. Quando eu estava vendo isso aí, eu fiquei pensando assim, pô, eu posso, de repente, pegar uma palavra e ficar rezando essa palavra, né? Criar um mantra. Né? É como o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, completamente desplugado daquilo que Deus quer que eu faça. Então, esse salmo ele vai dizer isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, é uma pessoa que está entendendo o que está fazendo. Aí ele é como árvore plantada junto à corrente de água, no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz
será bem sucedido. Quantos querem isso? Tem 4 degraus aí. Vamos subir a escada? Vamos ou não vamos? Vamos. Amém? Quinto degrau, então, ação. Esse aí é o mais interessante. Colocar em prática. Colocar em prática. Se vocês quiserem, depois eu mostro isso para vocês, tá? Mas é muito interessante a gente mudar. Isso aí vai entrar no nosso devocional. Maneira de ler a Bíblia. Não simplesmente ler, né? Não simplesmente só ouvir, mas ler, né? Estudar e realmente meditar. Conquistar tempo para o Senhor. Mais tempo para o Senhor. Nós podemos conquistar aí 10 minutos a mais por dia. É possível ou não? É possível 10 minutos a mais de devocional para o Senhor? É possível? Claro. Não precisa ser, agora estou 1 hora. Não, começa com 10 minutos. Outra semana aumenta mais 5. E assim vai aumentando. É porque Deus vai aumentando o prazer. Antes, né? O seu prazer, vocês entendem? Está meditando. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medida. Nessa lei se deleita. E aí nós fizemos a conexão com o Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Tudo o que ouve, todo o que ouve e pratica. Jesus fala lá em Mateus 7. Não sei como é que está em NVI aí. Mateus 7, 24 a 27. Rodrigo. Mateus 7, 24 a 27. Não vai por causa do slide, apóstolo. Tá, então deixa aqui perto. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ouve, degrau, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo, né? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diga grande, a sua ruína. Agora o outro diz, né, deram de ímpeto contra aquela casa que não caiu. Não caiu. Diga, essa casa sou eu. Essa casa sou eu. Essa casa sou eu. Amém? Sou Então, eu. Jesus, quando ele traz esse convite, né, esse relacionamento com a palavra, ele é o verbo, é um relacionamento direto com Jesus, com a palavra. E o convite dele para nós é que nós sejamos essa palavra viva, essa palavra. Sei, ambulante fica meio. Essa palavra ambulante, essa palavra que vai. Né? Aonde ela vai produzindo. E quando eu entro nesse nível de relacionamento, eu tenho que entender que alguma coisa vai mudar na minha atmosfera, na minha geografia, na minha família. Amém? Vocês querem isso? Porque senão, gente, é religião. É religião. A religião é pesada, a religião é cansativa. A religião não salva. Falando religai, né? A tradução mais ela não salva. Ela vai trazer um jugo tão pesado.
E o Senhor diz que é para a gente vir a Ele, né? Nos despojar desse jugo pesado, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, às vezes, a gente se sente sobrecarregado. Não sei se vocês, às vezes, se sentem sobrecarregados, cansados, exaustos, né? É porque nós nos envolvemos tanto que a gente não separa aquele tempo de qualidade para lançar sobre o Senhor. Então, esses pesos que não é para ficar com a gente. Venham, né? Ele diz, venham, lancem sobre mim. Inclusive a ansiedade. Então, ouvir, ler, estudar, meditar, praticar. Nós precisamos saber aonde nós estamos. Vocês conseguem identificar onde vocês estão? Porque quando nós chegarmos aqui, ó, vão começar a acontecer coisas. Na célula aqui a gente falou uma coisa muito interessante, porque assim, quando Jesus ensina a orar e ele manda que venha o teu reino, né? E quando ele começa o ministério, ele diz assim, o reino, João Batista falando disso, o reino de Deus chegou. Através de Jesus ia começar essa movimentação dessa palavra viva transformadora. E a gente ora assim, parece que, vê só que coincidência, Jesus se encontrou com aquela pessoa que estava com um problema tal e ela foi curada. Negativo. Jesus chegou e a atmosfera do reino estava ativada, cara. Vocês podem ver assim, quando ele entrou na terra dele, ele entrou, a atmosfera não era a atmosfera do reino. Eles estavam com uma atmosfera humana. Esse é filho do José e da Maria. É humano, é um ser humano comum. Agora, quando ele entrou em lugares, eles estavam nessa expectativa. O reino está se movimentando. E aí, aquele que está morto ressuscita. Aquele que está enfermo é curado. O leproso é limpo. Nós temos que aprender a andar assim, então. Em que degrau nós estamos? Eu quero orar com vocês nessa noite para que a gente venha citar no primeiro, né? Comece a trabalhar para entrar no segundo. Não só ouvir, né? Não só engolir coisas assim, né? Citar no segundo, né? Procurar, de alguma maneira, entrar na questão da investigação, de estudar, né? Para depois poder ir para o quarto degrau, para a meditação, para a reflexão, e depois colocar em prática. Nós estamos fazendo aqui na oração, começamos a fazer o quê? Vamos praticar a cura. O que a palavra diz sobre o enfermo? Imporão as mãos sobre o enfermo, Nos curarão. nos enfermos serão curados. Então, nós temos isso. Está em nós, essa unção. Então, vamos colocar essa palavra em prática. E toda palavra abençoadora nós temos que colocar aqui na igreja, então, em prática. Não há batalha que nós vamos perder. Nós vamos ganhar todas as batalhas. Amém. Mas nós temos que realmente fazer como Jesus mandou fazer. Amém? Não deixar minar, né? Não deixar minar realmente a nossa mente ser minada com uma outra palavra, né? Mas realmente nós procurarmos, né? Jesus exaltou os bereanos, você pode procurar lá. Exaltou porque eles recebiam a palavra e eles iam investigar. Eles iam, né, dentro desse processo, investigavam, né? Liam de novo, refletiam acreditavam nessa palavra, e aí realmente a ação era diferente. E era diferente, tanto é que Jesus colocou eles num nível diferente. Esse é o meu desejo. Por quê? Porque se a palavra diz que não tem dúvida, porque a gente passando por esse processo aí, nós vamos realmente entrar em um outro nível, com situações que de repente nós estamos vivendo. Amém? Essa foi a palavra, então, que Deus deu para essa noite.
E esse livro é um livro precioso, viu? Não vou perguntar quantos tem, né? Alguns lá trazem até no celular, mas tem a tua Bíblia, né? No momento devocional. Risque ela, marque, Deus vai estar falando contigo. Eu tenho orado por isso, para que o Espírito Santo, né, ele se mova na tua vida e Deus fale contigo, assim como ele tem falado comigo, assim como tem falado com o apóstolo, né? Sim, a nossa conversa lá é assim, Deus falou comigo uma coisa, a gente já entra assim, né? Essas viagens de crente, assim, né? Mas é assim. A mulher de Ló. Mulher de Ló, né? O que aconteceu com a mulher de Ló? Então, é interessante isso. Essa tem que ser a nossa conversa. Pô, você só fala sobre isso, mas, gente, aí tem tudo. Aí tem tudo, aí tem solução para todo mundo. Estava conversando com um catador ali agora, na entrada ali. Luiz. Acho que vamos ver comigo. Com a família. Vem, quanto eu pago o Uber para te voltar para casa? Mas a segunda vez que eu falo com ele, ele fica assim para mim. Ele fica assim para mim. Não é porque eu sou comigo, né? Mas tem uma coisa em ti, tem uma coisa em mim que eles não têm. O evangelho é para ele também. O evangelho é para aquele teu amigo que está vendo um problema. Nós temos que começar a olhar de uma maneira diferente. Deus te deu algo de graça. Ele diz de graça, dai de graça, não é de graça. Tu recebeu de graça, dai. É só tu abrir a boca. A gente estava falando hoje, ontem, sobre nós temos que olhar as pessoas de uma maneira estratégica, orar, né? Ora um mês por uma pessoa, duvido, eu duvido, tu orar um mês por uma pessoa, uma semana tu já vai começar a derrubar coisa, mas um mês tu ora por uma pessoa e tu diz, escuta, tu não quer ir na célula comigo? Escuta, tu não quer ir lá no culto comigo? Não tem demônio que segure essa pessoa em casa. Nós temos que, de repente, mudar o padrão, né? E realmente, com base nisso que nós estamos vendo aqui, essa ação prática, né? Ela vai começar a fazer efeito. Efeito que vai alegrar o nosso coração. Porque de nós vão sair vidas, muitas vidas. Deus tem um desejo muito grande que tu amadureça. O que eu disse? Deus tem um desejo que tu amadureça. Deus tem um desejo que nós sejamos homens e mulheres maduros. Por quê? Só maduros podem produzir filhos multiplicados. Criança não multiplica. O corpo não está preparado. Assim era o mundo físico, assim era o mundo espiritual. Então nós precisamos amadurecer. Olhar para as coisas de uma maneira, né? Parar de olhar um pouco para o umbigo e olhar para aquilo que Deus tem realmente planejado para a nossa vida e operar isso. E nós vamos entrar numa dimensão de vida completamente diferente. Sem fardo, sem preocupação, sem ansiedade, sem doença, sem tristeza, sem derrotas, né? Porque o que a Bíblia diz aqui, mesmo perdendo, nós ganhamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E nós temos uma celebração ali atrás depois. Eu quero que tu, quando eu deixar isso aqui, eu quero que tu olhe para ali e tu te coloque diante de Deus, assim, com um propósito, né? Nós oramos por um coração que seja um terreno fértil da palavra e que essa palavra, não gosto muito desse termo, né? Que essa palavra inquiete o teu coração. Inquiete. Que tu comece a dizer, puxa vida, Deus espera alguma coisa de mim mais, né? Não só vir no culto, não só ouvir, não só ficar ouvindo coisa no YouTube lá. Ele quer realmente que eu venha ler, que eu venha entender, não venha ficar andando assim atrás de palavra de qualquer um, né? Mas venha perceber essa percepção, dessa constatação, investigar, estudar, essa reflexão, né? E realmente agir conforme a vontade do Senhor. Vamos orar. Eu quero que tu coloque a tua vida
Coloca a tua vida diante do Senhor. Esse é meu culto, Senhor antigo. Esse é meu culto. Desejo de te oferecer algo mais. Nesta semana que vem, nas semanas que virão, os meses que virão, os anos que virão. Eu te amo, te creio, cantando a mesma canção. Teu nome é o exalte, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda criação exaltado cante ao poder santo, que é livre, leva o seu nome, cante ao poder santo. Cantaremos para sempre, amém. Mas esta noite nós queremos dizer que nós estamos nos examinando, Senhor. Queremos crescer, queremos amadurecer, queremos dar frutos, frutos que permaneçam, Senhor. E as nossas agendas diárias sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. Que Ele venha a mexer, Pai. Mexer realmente, Pai, na nossa manhã, na nossa tarde, na nossa noite, na nossa madrugada, Deus. Somos Teus, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Mas não foi só para dizer um sim, para não ter uma eternidade no lugar, Senhor, de trevas, de ranger de dentes. Não, Senhor. Não foi, Senhor, um sim para entrar no reino, simplesmente nos salvar. Mas o Senhor quer nos usar de uma maneira diferente, Deus. Então nos faz, Senhor, enxergar em cada degrau, em tempo de crescimento. E Teu Espírito venha trazer instrução para nós. Que o Teu Espírito venha regar o nosso coração a cada dia, Deus, que possamos dar frutos, realmente frutos, muitos frutos, Senhor. Assim como o Senhor prometeu para Abraão, porque somos filhos de Abraão, na unção, Deus, que Abraão derramou, que é uma multidão como as estrelas do céu, como a areia da praia, Senhor. É muita, muita, muita unção, Deus, sobre nós. Toda a bênção, Senhor, que o Senhor derramou, de prosperidade, de avanço, de aumento de geografia, Pai, de expansão do reino, está sobre nós, está dentro de nós. Mas não é para ficar guardada, Senhor. É para realmente a gente ver esse mover de Deus. E nós precisamos amadurecer, Pai. Faz-nos crescer, faz-nos ser adultos, faz-nos ser, Senhor, servos bons,
Faz-nos ser discípulos de Jesus, iguais a Jesus, fazendo obras maiores como Jesus disse que faríamos, Senhor. Faz-nos ser, Senhor, filhos, mas principalmente faz-nos ser amigos, Senhor. A palavra diz, Senhor, que Jesus abriu um vivo e novo caminho até a presença de Deus. E quantos entram nesse caminho, e quantos se achegam diante do Senhor, quantos escutam a voz do Senhor, quantos se deitam aos pés do Senhor, quantos abraçam o Senhor, o caminho está aberto, Deus. Queremos entrar nesse novo nível, Deus, de santidade, de pureza, de palavra, de poder. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Que possamos viver isso, Senhor, nesse tempo, Deus. Rega essa palavra, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e que possamos realmente ter essa colheita sobrenatural. Queremos ouvir a tua voz, queremos te conhecer melhor, queremos crescer, Senhor, mais, e queremos ser vistos, Senhor, de uma maneira diferente. E todos que olharem para nós, a partir dessa noite, Pai, eles vejam que há algo diferente em nós. Algo diferente da parte do Senhor. Pai, nós queremos abençoar com essa unção, não só os que estão aqui, mas aqueles que não vieram, Pai. Haja uma inquietação, uma sede pelo Senhor, uma sede pela Tua palavra, Senhor, e que nós possamos nos comprometer de multiplicar essa palavra com aqueles que não vieram, Pai. Assim nós oramos, Pai, assim te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que vocês tenham sido tão impactados quanto eu. A palavra, ela mexe muito comigo. Tá? E nós vamos ver conexões muito tremendas da palavra de Deus no nosso coração. Vem com base nisso que vemos aqui. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês tenham uma semana próspera. Que vocês tenham uma semana de experiências com o Senhor, com o Espírito de Deus. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter... Temos ali uma festinha para a Laurinha. O povo que está em casa, Deus abençoe. Uma semana abençoada, próspera no Senhor, em nome de Jesus. Beijo para vocês. Aham, deixa que eu fecho, pode ir lá. Claro que mama. Sim, muito bem. Sim, mas só terminar. Eu vou concluir aqui. Está no Bar Mitzvah? É. Eu já vou lá, posso só fechar a chave aí. Ah, tá? Ah, beleza.